Segunda ponto, o clima de desconfiança e conspiração começa a sufocar quando Valmir, com os olhos semicerrados de quem carrega um segredo maldito e pesado demais para o próprio peito, se aproxima de Irene. Ele não dá um passo em falso, caminha como um predador encurralado, medindo cada palavra, cada respiração, enquanto sonda a mulher sobre o que diabos ele deve fazer em relação a João Raul. A voz de Valmir sai quase como um sussurro venenoso, arrastada, carregada de uma hesitação que esconde um ódio profundo e um medo paralisante de ser descoberto. Ele olha para Irene tentando decifrar o que se passa naquela mente fria, buscando um comando, uma validação ou um plano cruel para arrancar João Raul do caminho deles de uma vez por todas. Irene, por sua vez, sustenta o olhar com uma frieza de dar calafrios, sabendo perfeitamente o poder de manipulação que tem nas mãos. Valmir quer saber até onde pode ir, até onde a corda estica antes de arrebentar, e essa hesitação dele mostra que o destino de João Raul está pendurado por um fio invisível, prestes a ser cortado por uma decisão impiedosa que vai deixar um rastro de destruição irreversível na vida de todos. Enquanto isso, em outro canto dessa teia de mentiras e falsidade, Nayane está com os nervos à flor da pele, com o estômago revirado pelo arrependimento e pelo pavor do que pode acontecer se a verdade vier à tona. Ela encurrala Gael, o semblante tenso, os dedos cravados na própria palma da mão para conter o tremor de puro pânico que ameaça expor sua vulnerabilidade. Com a voz embargada, mas num tom cortante de exigência, Nayane implora e exige que Gael esqueça completamente o encontro que os dois tiveram. Aquela aproximação maldita que nunca deveria ter acontecido e que agora queima como brasa na memória dela. Ela sabe que se esse segredo vazar, se a fofoca correr pelos corredores e chegar aos ouvidos errados, a vida dela vira um inferno absoluto e a reputação de ambos vai parar no lixo. Nayane olha nos olhos de Gael com uma intensidade agressiva, tentando enfiar na cabeça dele que aquele momento precisa ser apagado, deletado, enterrado a 7 chaves. Mas o peso do que aconteceu continua flutuando no ar, uma bomba relógio que os dois sabem que pode detonar a qualquer segundo, destruindo famílias e alianças sem qualquer piedade. Enquanto o desespero consome Nayane, o jogo da sedução barata e do interesse rasteiro corre solto em outro cenário repugnante. A Laurzinho, com aquele sorriso cínico de quem se acha o dono do mundo e não vale o chão que pisa, destila toda a sua canalice ao ser extremamente sedutor com Janete. Ele se aproxima com uma postura folgada, invadindo o espaço pessoal dela, usando palavras mansas, elogios calculados e olhares carregados de segundas intenções nojentas para envolver a mulher em sua teia. Janete, vulnerável ou cega pelo momento, se deixa rodear por esse teatro grotesco, sem perceber que a Laurzinho não dá ponto sem nó e que cada elogio que sai da boca desse sujeito é uma armadilha friamente calculada para conseguir o que quer e depois descartá-la, como se fosse um trapo velho. A malícia de Laurzinho é nítida para qualquer um que olhe de fora. Um espetáculo de falsidade que visa apenas a satisfação do próprio ego e o cumprimento de caprichos egoístas que vão acabar deixando Janete na mais absoluta miséria emocional quando ela finalmente perceber que foi usada como um mero joguete. Mas as ameaças não param por aí, e o perigo real começa a rondar aqueles que acham que estão seguros em suas mentiras cotidianas. Bará, com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos a cada sussurro que corre pela vizinhança, decide intervir antes que o pior aconteça e aborda Honey com uma seriedade de quem carrega uma premonição sombria. Sem rodeios, com o tom de voz firme de quem conhece a podridão humana, Bará alerta Honey sobre Sinara, jogando as cartas na mesa e deixando claro que aquela mulher é uma ameaça real, uma cobra pronta para dar o bote a qualquer instante. Bará fala com uma convicção que faz o sangue de Honey congelar por um segundo, mostrando que Sinara esconde garras afiadas por trás de qualquer fachada de inocência e que continuar confiando nela, ou ignorando os sinais de perigo é o caminho mais rápido para a ruína total. Esse aviso cai como uma pedra no peito de Honey, plantando a semente da paranoia e do medo, transformando a convivência em um campo minado onde qualquer passo em falso pode significar a destruição completa de sua paz. A tensão só faz acumular e se espalhar como uma doença silenciosa por todos os lados. Leandro se vê preso em um beco sem saída psicológico, com a espinha travada e o suor frio escorrendo pelo pescoço de tanto nervosismo. Ele fica completamente desconfortável, sufocado por uma angústia insuportável ao ter que guardar o segredo podre de Eduarda bem diante dos olhos atentos e inquisidores de Agrado. A presença de Agrado na sala é como uma tortura medieval para Leandro, que precisa engolir em seco, desviar o olhar a cada 2 segundos e forçar uma neutralidade que ele simplesmente não tem para não dar bandeira.
O segredo de Eduarda pesa toneladas nas costas de Leandro, uma verdade tão suja e perigosa que, se escapar pela sua boca em um momento de distração, vai desencadear um efeito dominó de escândalos e agressões que ninguém vai conseguir segurar. Cada pergunta inocente de agrado soa como um interrogatório policial para o culpado Leandro, que sente o estômago revirar de ódio por ter sido transformado em cúmplice de uma canalice que não é sua, mas que agora ameaça arrastá-lo para o mesmo buraco de lama onde Eduarda chaforda. E como se o caldeirão já não estivesse fervendo o suficiente, Cláudio entra em cena com os olhos injetados de desconfiança e uma determinação implacável para arrancar a verdade de onde quer que ela esteja escondida. Ele não pede licença, ele confronta, ele bota contra a parede e questiona Valmir diretamente, sem meias palavras e com uma agressividade cortante. Sobre os jogadores anônimos. A pergunta de Cláudio ecoa no ambiente como um tapa na cara, expondo uma ferida aberta, um passado ou um presente vergonhoso que Valmir tentava a todo custo manter enterrado no lixo da sua biografia. Terça. A farsa que está sendo montada nos bastidores dessa história vai ruir com tamanha violência que nenhuma dessas famílias sairá inteira quando a verdade finalmente vier à tona. O cheiro de traição barata e falsidade está impregnado em cada esquina, e aqueles que hoje sorriem e planejam o futuro estão, na verdade, cavando a própria cova sem ter a menor noção do perigo que o cerca. Quem acha que vai conseguir manter as aparências por muito tempo está redondamente enganado, porque o ódio velado, a inveja corrosiva e os segredos nojentos guardados a 7 chaves estão prestes a transbordar, derramando um veneno que vai destruir reputações, despedaçar corações e transformar vidas inteiras em um rastro de cinzas e humilhação pública. A podridão começa a se desenhar de forma sutil, mas extremamente perigosa, quando Eduarda e Leandro se encaram naquele ambiente carregado de uma eletricidade pesada, onde cada palavra dita esconde uma segunda intenção sombria. O olhar de Eduarda é frio, calculista. Uma máscara de falsa inocência que ela usa com maestria para manipular os sentimentos de um homem que ela sabe que está completamente em suas mãos. Leandro, por sua vez, sente o suor frio escorrer pelo pescoço, o coração batendo descompassado no peito enquanto tenta decifrar o que se passa na mente dessa mulher que tem o poder de erguê-lo ou de destruí-lo com um único estalar de dedos. Eles conversam com vozes mansas, mas o tom de voz esconde uma tensão insuportável, um jogo de xadrez psicológico onde qualquer movimento em falso pode significar a ruína. Eduarda morde o lábio inferior, mede o impacto de suas palavras e, com uma falsidade que dá calafrios, propõe uma trégua que esconde um interesse rasteiro. Depois de minutos de um embate silencioso, onde o orgulho de ambos duelava no ar, os dois decidem, de forma hipócrita, que o melhor caminho é serem apenas amigos. É uma decisão covarde, um pacto de aparência selado com um aperto de mão gélido que não passa de uma mentira descarada para manter o perigo por perto. Eduarda finge que superou, que aquela proximidade não passa de pura camaradagem, mas por dentro, o que ela quer é manter Leandro sob seu controle absoluto. Uma peça de reserva em seu tabuleiro de maldades. Leandro aceita os termos com a garganta seca, engolindo o próprio orgulho e a frustração de saber que essa suposta amizade é uma bomba relógio com o pavio curto, pronta para explodir na cara de quem estiver por perto. Mas o teatro de Eduarda não para por aí, porque ela não consegue ficar parada no mesmo lugar sem espalhar sua teia de aparências e futilidades. Sem perder tempo, ela junta suas coisas e, com um sorriso cínico estampado no rosto, decide que é hora de bater asas e buscar novos ares, nem que seja por um momento. Ela vai com Valéria e Sol direto para Goiânia, uma viagem que para muitos pode parecer um simples passeio, um descanso de madames, mas que na verdade carrega o peso de uma fuga estratégica e de novas artimanhas que estão por vir. Valéria caminha ao lado dela destilando aquela empáfia de quem se julga superior a tudo e a todos, trocando olhares cúmplices e comentários venenosos sobre a vida alheia, enquanto Sol segue o bando alimentando o ego dessa trupe que vive de futilidades e de pisar nos outros. Elas entram no carro rindo, comentando sobre o que pretendem fazer, alheias ao rastro de desespero e desconfiança que deixaram para trás. Eduarda olha pela janela com o pensamento longe, sentindo-se a rainha do pedaço, sem imaginar que a distância física não vai apagar os incêndios que ela mesma acendeu e que continuam queimando em fogo brando, esperando apenas o seu retorno para se transformarem em um inferno completo. Enquanto a poeira da partida de Eduarda ainda assenta, Leandro é deixado para trás, mergulhado em uma solidão sufocante que começa a corroer o seu bom senso. Ele fica completamente paralisado, olhando para o vazio,
Com a mente totalmente bloqueada e dominada pela imagem daquela mulher que acabou de lhe dar um cheque-mate emocional, Leandro pensa em Eduarda com uma obsessão doentia, um sentimento misto de desejo reprimido, ódio por ter sido colocado na parede e um medo paralisante de que o segredo que os une acabe vazando e destruindo sua vida de uma vez por todas. Ele passa a mão pelo rosto, respira fundo e sente o peso daquela amizade de fachada que acabou de aceitar. Na cabeça de Leandro, um turbilhão de pensamentos sombrios se forma, imaginando cada passo de Eduarda em Goiânia, cada sorriso que ela vai distribuir para outros homens e como ela consegue seguir em frente com tanta frieza enquanto ele está ali, com o estômago revirado de tanta ansiedade. Essa obsessão silenciosa é o primeiro sinal de que Leandro está descendo os degraus da própria ruína, incapaz de se libertar das correntes invisíveis que Eduarda amarrou em seus pés. Em outro canto, onde a ambição e o interesse comercial falam mais alto, o clima é de pura falsidade e disputa de egos inflados. Alana, Thalita, Roney e Alaurzinho se reúnem e iniciam as preparações para a divulgação do festival do Grupo Alô Amaral, um evento que promete movimentar rios de dinheiro, mas que por trás dos panos está servindo como um verdadeiro ninho de cobras. Alana dita as ordens com aquela voz ríspida de quem quer mostrar poder a qualquer custo, batendo as mãos na mesa e exigindo perfeição, enquanto Thalita a encara de lado, com os olhos semicerrados de pura inveja, esperando apenas um deslize da rival para puxar o seu tapete. Roney tenta manter a postura de homem de negócios, mas a sua cabeça está em outro lugar, dividida entre as finanças e os avisos perigosos que recebeu recentemente. E no meio de toda essa gente dissimulada, Alaurzinho se move como um verme oportunista, destilando seu charme barato, soltando piadinhas de duplo sentido e tentando seduzir quem quer que possa lhe trazer alguma vantagem financeira ou pessoal nesse projeto. O clima na sala de reuniões é sufocante, um festival de sorrisos amarelos e tapinhas nas costas que escondem o desejo profundo de ver o outro se dar mal, transformando a organização daquele festival em um campo minado onde a menor faísca de discórdia vai fazer tudo voar pelos ares. Quarta, o constrangimento que se instala no palco logo após aquele desabafo emocional de João Raul é tão denso que quase se pode cortar o ar com uma faca, desenhando o início de uma derrocada que promete arrastar cada membro da família Amaral para o fundo do poço antes que a noite termine. A vergonha que o homem sente ao se expor daquela maneira, mostrando uma fragilidade que muitos ali consideram inaceitável, queima em seu rosto como uma brasa viva, fazendo com que ele desvie os olhos do público. Engula o seco com dificuldade e sinta os dedos tremerem de puro pânico por ter deixado sua armadura de força despencar diante de tantas testemunhas maldosas. A plateia, percebendo o silêncio desconfortável e o suor frio que brilha na testa do cantor, começa a cochichar, trocando olhares de deboche e sorrisos maliciosos que ameaçam transformar o evento em um verdadeiro fiasco público, um circo de humilhação que destruiria a reputação da família em questão de segundos. É exatamente nesse instante de puro desespero que agrado, com a sua agilidade mental de quem já sobreviveu a muitos bombardeios e sabe perfeitamente como funciona a podridão do mundo dos espetáculos, entra em ação com uma agressividade disfarçada de carisma, disparando piadas e brincando com a plateia em um tom alto, expansivo e quase histriônico para desviar o foco daquela vergonha iminente. Ela gesticula de forma exagerada, solta gargalhadas forçadas que ecoam pelas paredes e joga o público contra a parede com perguntas provocativas, fazendo um verdadeiro malabarismo verbal para cobrir o buraco deixado pelo silêncio de João Raul, que continua paralisado ao seu lado, sentindo o estômago revirar de tanta humilhação interna. O plano de agrado funciona como um escudo temporário, mas o clima de desconfiança já foi plantado no coração de cada pessoa presente. E o rastro desse vexame camuflado vai alimentar as conversas de corredor por dias, deixando claro que a estrutura daquela dinastia está por um fio e que qualquer um que se aproximar demais vai acabar se queimando nas chamas dessa decadência. Enquanto o circo pega fogo no palco, nos bastidores a atmosfera é ainda mais sinistra e carregada de uma manipulação psicológica de dar calafrios na espinha de qualquer um. Valmir, com a mente completamente entorpecida e modificada pelo efeito do chá de ervas misterioso que tomou das mãos de Nora, caminha pelos cantos como uma sombra desgovernada, sentindo seus pensamentos oscilarem entre a lucidez e a paranoia absoluta que o consome por dentro. O líquido morno parece ter ativado uma coragem perversa em seu peito, limpando a névoa do medo comum e deixando em seu lugar uma obsessão fria por arrancar verdades que não lhe pertencem. Movido por uma inveja rasteira e pelo desejo incontrolável de encontrar um ponto fraco na armadura de seus rivais,
com os olhos ligeiramente dilatados e uma postura rígida que esconde o tremor de suas mãos. Valmir se aproxima de João Raul como um predador que fareja o sangue na presa ferida, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade em que o cantor se encontra após o show de constrangimento no palco. Ele não perde tempo com cordialidades baratas e começa a sondar João Raul de forma incisiva, quase agressiva, destilando perguntas venenosas sobre o verdadeiro motivo por trás do seu pedido de casamento a Nayane, tentando de todas as formas enfiar o dedo na ferida para descobrir se aquele noivado é baseado em amor real ou se não passa de mais um pacto de interesses escusos, conveniências nojentas para salvar as aparências da família. Valmir joga verde, usa um tom de voz manso, mas carregado de sarcasmo, medindo cada reação física de João Raul, cada contração de mandíbula e cada desvio de olhar, na esperança de arrancar uma confissão que possa ser usada como munição pesada para destruir aquele casamento antes mesmo que ele suba ao altar, o que causaria um escândalo de proporções bíblicas, humilhando Nayane publicamente e arrastando o nome dos Amaral para a lama mais profunda da sociedade. Longe dali, deitado em sua cama no escuro de um quarto sufocante, Leandro se vê preso em um verdadeiro inferno psicológico do qual ele simplesmente não consegue acordar, mesmo estando de olhos fechados. O homem é arrastado para um sonho perturbador e obsessivo com Eduarda, uma projeção de seus desejos mais sombrios e de seus medos mais profundos que se mistura em uma dança grotesca de sedução e desespero. No sonho, a imagem de Eduarda surge como uma figura intocável e cruel, rindo da sua fraqueza, apontando para o seu peito e lembrando de cada segredo sujo que os dois compartilham e que ele jurou guardar sob o preço da própria dignidade. Leandro se mexe na cama, o suor encharcando os lençóis enquanto ele tenta em vão escapar daquela presença feminina que o sufoca e o domina por completo, mesmo à distância, mostrando que o pacto de amizade de fachada que eles selaram recentemente não passa de uma mentira descarada que a sua mente se recusa a aceitar. Ele acorda com o coração batendo na garganta, a respiração arfante e o gosto amargo do arrependimento na boca, percebendo com horror que está completamente dependente da órbita destrutiva de Eduarda, e que essa obsessão silenciosa vai acabar guiando seus passos em direção a uma armadilha sem volta, onde ele perderá o respeito de todos os seus aliados e se tornará um mero joguete nas mãos de uma mulher que não tem um pingo de compaixão por ninguém. Enquanto Leandro lida com seus demônios internos, os corredores frios e estéreis de um hospital se tornam o cenário de uma tensão dramática que promete mudar o destino de várias vidas. Valéria, com o rosto pálido e a expressão de quem carrega o peso do mundo nas costas, se encaminha a passos lentos e hesitantes em direção à sala de cirurgia, sentindo o pânico congelar o sangue em suas veias a cada metro que avança em direção àquela porta de metal. Pouco antes desse momento decisivo, ela havia tido uma conversa séria, sussurrada e cheia de subtextos perigosos com Eduarda. Um embate de palavras onde promessas foram feitas e ameaças veladas foram trocadas com sorrisos gélidos nos lábios. Quinta, a traição que está sendo costurada nos bastidores dessa história vai explodir de um jeito tão violento que ninguém vai conseguir ficar de pé quando a poeira baixar. O sangue frio de quem planeja a ruína alheia está prestes a transbordar, e cada aliança maldita firmada na sombra vai cobrar o seu preço em lágrimas e desespero antes mesmo que o sol termine de se pôr. Quem acha que as mentiras enterradas vão continuar escondidas no lixo da hipocrisia está redondamente enganado, porque o ódio velado e as rasteiras que esses personagens dão uns nos outros vão desencadear uma sequência de humilhações públicas e barracos tão absurdos que as estruturas dessa família vão ruir como um castelo de cartas podre. A calmaria que alguns experimentam agora não passa de uma ilusão barata, um breve respiro antes que o verdadeiro inferno comece a queimar a vida de cada um dos envolvidos, transformando o que era para ser uma vitória em um cenário de pura destruição moral e agressividade descontrolada. O clima de aparente alívio começa nos corredores frios e estéreis do hospital, onde a expectativa sufocante finalmente dá lugar a uma notícia que deveria acalmar os ânimos de quem estava com os nervos à flor da pele. A cirurgia de Valéria é um sucesso absoluto. Os médicos saem da sala de operação com aquela postura formal, confirmando que tudo correu conforme o planejado, que os batimentos estão estáveis e que o perigo imediato de morte foi completamente afastado. No entanto, o que deveria ser um momento de comemoração e lágrimas de gratidão se transforma, na verdade, em um pano de fundo gélido para que as mentes mais ambiciosas continuem calculando seus próximos passos na surdina. Eduarda, que estava ali vigiando cada respiração e se roendo por dentro de medo do que Valéria poderia falar sob o efeito de anestésicos, respira fundo,
limpando o suor frio da testa com a ponta dos dedos e forçando uma expressão de alívio que não engana quem realmente conhece o seu caráter duvidoso. Ela sabe que com Valéria viva e recuperada, o segredo perigoso que as une continua protegido. Mas a tensão continua flutuando no ar como um aviso silencioso de que a calmaria hospitalar é apenas a primeira peça de um dominó de podridão que está prestes a desabar na cabeça de todos, pois o repouso da paciente será o laboratório perfeito para novas manipulações e chantagens de bastidores. Enquanto a saúde de uns é garantida pela medicina, o destino sentimental de outros começa a ser empurrado em direção ao abismo da imprudência e da sem-vergonhice descarada. Eva, com aquele olhar de quem sabe perfeitamente como atiçar o fogo na fogueira alheia, se aproxima de Zilá e destila um conselho que soa como música para os ouvidos de uma mulher desesperada por preencher o vazio da própria vida. Com uma voz mansa, mas carregada de uma malícia sutil, Eva sugere, de forma incisiva, que Zilá pare de perder tempo com conveniências idiotas e que busque a sua própria felicidade a qualquer custo, sem se importar com quem vai pisar ou com as regras que vai quebrar no caminho. Essas palavras caem na mente de Zilá como combustível altamente inflamável. A empresária, que vinha reprimindo um desejo proibido e perigoso, sente o estômago revirar de tanta ansiedade e resolve chutar o balde de uma vez por todas. Sem pensar nas consequências devastadoras, sem medir o tamanho do rastro de destruição que está prestes a deixar na sua reputação, Zilá sai dali com os olhos injetados de determinação e procura Roney, movida por uma impulsividade selvagem que vai arrancar a máscara de dignidade que ela tanto ostenta diante da sociedade. Ao mesmo tempo em que a paixão proibida começa a ferver nas sombras, o circo da mídia marrom e da fofoca corporativa encontra o momento perfeito para lançar um ataque brutal contra a estabilidade dos envolvidos. Thalita, com aquele sorriso cínico de quem sente prazer em ver o parquinho pegar fogo, usa o seu programa como uma verdadeira metralhadora de veneno e provoca abertamente os casais do meio sertanejo. Ela olha fixamente para a câmera, destilando ironias pesadas, jogando piadas de duplo sentido no ar e questionando a fidelidade e a fachada amorosa das celebridades da música, sabendo perfeitamente que as suas palavras são iscas banhadas em puro ódio para atrair os mais descontrolados. É um espetáculo grotesco de sensacionalismo, onde o único objetivo de Thalita é triturar a paz alheia em troca de audiência e cliques fáceis na internet. Ela morde os lábios de satisfação ao soltar as fofocas, criando uma teia de intrigas que se espalha como pólvora pelos celulares de toda a cidade, deixando um rastro de paranoia que vai fazer com que os casais comecem a desconfiar da própria sombra e a apontar o dedo na cara uns dos outros em discussões rasteiras dentro de casa. A armadilha de Thalita é tão bem armada que não demora muito para que a primeira vítima caia de cabeça no poço da humilhação pública. Nayane, com o sangue fervendo nas veias e o orgulho ferido pelas insinuações baratas que ouviu na televisão, perde completamente o controle emocional e morde a isca da apresentadora sem pensar um segundo sequer. Em um ataque de fúria cega, com os dedos tremendo de raiva sobre o teclado do celular, Nayane responde à provocação publicamente, disparando ofensas e tentando se defender de um jeito tão desastrado e agressivo que acaba expondo ainda mais os seus podres e a sua insegurança para quem quiser ver. O contra-ataque de Nayane é um verdadeiro tiro no pé, um show de impulsividade que transforma a sua vida íntima em um picadeiro de circo. Ao ver aquela reação patética e descontrolada na internet, João Raul sente o chão sumir sob os seus pés e experimenta uma decepção profunda, um nojo avassalador pela falta de classe da mulher que está ao seu lado. O cantor encara a tela do telefone com os olhos arregalados, a mandíbula travada de tanta vergonha alheia, percebendo que a postura de Nayane destruiu o resto de respeito que o público tinha pelo relacionamento deles, enterrando qualquer chance de paz e transformando o noivado em uma piada de mau gosto que vai assombrá-lo em cada show e cada entrevista que ele der daqui para frente. Sexta. A falsidade que está sendo costurada nos bastidores dessa história vai explodir de um jeito tão violento que ninguém vai conseguir ficar de pé quando a poeira baixar. O sangue frio de quem planeja a ruína alheia está prestes a transbordar, e cada aliança maldita firmada na sombra vai cobrar o seu preço em lágrimas e desespero antes mesmo que o sol termine de se pôr. Quem acha que as mentiras enterradas vão continuar escondidas no lixo da hipocrisia está redondamente enganado, porque o ódio velado e as rasteiras que esses personagens dão uns nos outros vão desencadear uma sequência de humilhações públicas e barracos tão absurdos que as estruturas dessa família vão ruir como um castelo de cartas podre.
A calmaria que alguns experimentam agora não passa de uma ilusão barata, um breve respiro antes que o verdadeiro inferno comece a queimar a vida de cada um dos envolvidos, transformando o que era para ser uma vitória em um cenário de pura destruição moral e agressividade descontrolada. O público está prestes a testemunhar o momento exato em que as máscaras sociais mais caras começam a derreter sob o calor de chantagens nojentas e segredos que valem uma vida inteira de riqueza e reputação. O espetáculo grotesco da dissimulação ganha um novo capítulo ridículo quando Agrado e Nayane se veem obrigadas a engolir o próprio vômito e encenar uma palhaçada pública sem precedentes. Depois de quase se estapearem e trocarem ofensas do mais baixo escalão nos bastidores, deixando claro que o respeito entre as duas morreu e foi enterrado na lama, elas se posicionam diante das câmeras e dos olhares atentos do público para fingir uma trégua completamente armada e sem um pingo de verdade. O sorriso que Nayane força nos lábios chega a esticar a pele do seu rosto de tanta falsidade, enquanto seus olhos continuam injetados de um ódio puro e cortante direcionado a Agrado. Agrado, por sua vez, usa toda a sua malícia para encostar no ombro de Nayane com uma intimidade nojenta, disparando palavras mansas e elogios calculados que soam como deboche para quem conhece a podridão que corre por trás dos panos. Elas fazem esse teatro patético com o único objetivo rasteiro de acalmar os fãs e estancar o sangramento na imagem pública do grupo, sabendo que a internet está sedenta por sangue e que qualquer deslize novo destruiria carreiras milionárias. Por trás dos abraços forçados para as fotos, Nayane sussurra ameaças entre os dentes travados, prometendo que aquela humilhação de ter que se rebaixar para Agrado não vai ficar barata, enquanto seu estômago revira de tanto nojo pela proximidade física da rival que ela deseja ver destruída na sarjeta o mais rápido possível. Mas enquanto essa trégua de fachada tenta tapar o sol com a peneira na frente dos holofotes, nos cantos escuros e silenciosos da casa o perigo real espreita na forma de uma chantagem brutal que promete rasgar o destino de Nayane ao meio. Escondida atrás de uma porta entreaberta com a respiração suspensa e os olhos arregalados de pura cobiça por informação, Irene apura os ouvidos e consegue capturar cada palavra maldita de uma conversa que não deveria ter testemunhas. Ela ouve perfeitamente o momento exato em que Sinara, com a voz alterada pelo ódio e pela sede de vingança após ter sido traída, avança contra o seu interlocutor e ameaça com todas as letras e sem qualquer piedade, contar para o mundo inteiro a mentira mais cabeluda e perigosa dessa história. A verdade de que Nayane não é a garota do passado que João Raul tanto procura e idealiza. As palavras de Sinara saem como chicotadas no ar, deixando claro que ela está com a bomba atômica nas mãos e pronta para detonar o noivado que sustenta os Amaral na alta sociedade. Irene sente o sangue correr mais rápido nas veias ao perceber o tamanho do poder que acabou de cair no seu colo por puro acaso. Sabendo que essa revelação nojenta vai transformar a vida de Nayane em um inferno absoluto de rejeição e humilhação pública, a mente calculista de Irene começa a girar em alta velocidade, traçando cenários de destruição onde ela mesma pode sair ganhando ao manipular as peças desse tabuleiro de lama. Determinada a entender a extensão dessa podridão e descobrir quem mais está chafurdando nesse segredo, Irene começa a revirar o passado recente e os passos dos envolvidos, fazendo perguntas disfarçadas e juntando as peças com uma frieza de dar calafrios. Não demora muito para que ela jogue uma rasteira intelectual nos seus aliados e descubra, para o seu próprio choque e deleite perverso, que Valmir já estava perfeitamente ciente de toda essa informação crucial sobre o passado falso de Nayane. Descobrir que Valmir guardava essa carta na manga em segredo faz com que Irene sinta uma mistura de raiva por ter sido deixada de fora e um prazer doentio por saber que agora tem o homem nas suas mãos. Ela percebe que Valmir estava jogando um jogo duplo, movido por interesses escusos e uma covardia que o impediu de agir antes, preferindo assistir ao circo pegar fogo de camarote enquanto acumulava munição para suas próprias ambições egoístas. Enquanto as teias de chantagem se espalham pelo núcleo principal, a corda aperta no pescoço de Zilá de um jeito que a empresária nunca imaginou experimentar na sua vida de luxo e empáfia. Encurralada contra a parede por Sinara, que não tem mais nada a perder e está disposta a chutar o balde com força total, Zilá se vê obrigada a engolir a sua arrogância de madame e cede completamente a todas as demandas financeiras e pessoais da rival. A humilhação de Zilá é completa. Ela assina papéis, aceita termos abusivos e baixa a cabeça com os olhos marejados de uma raiva impotente. Tudo para garantir que a sua própria participação em escândalos de traição e sem vergonhice barata não seja desmascarada por Sinara diante de toda a sociedade.
Sila sente o gosto amargo do próprio veneno subir pela garganta ao perceber que se tornou uma refém nas mãos de uma mulher que ela sempre desprezou e tratou como lixo, sabendo que a partir de hoje a sua fortuna e o seu nome intocável pertencem aos caprichos de Sinara, que sorri com deboche ao ver a toda-poderosa rastejar aos seus pés em troca de silêncio e proteção. Longe dali, buscando um porto seguro para suas angústias e tentando reerguer o seu orgulho ferido, Nayane encontra um aliado inesperado que pode complicar ainda mais a sua situação sentimental com João Raul. Sábado, a traição que está sendo costurada nos bastidores dessa história vai explodir de um jeito tão violento que ninguém vai conseguir ficar de pé quando a poeira baixar. O sangue frio de quem planeja a ruína alheia está prestes a transbordar, e cada aliança maldita firmada na sombra vai cobrar o seu preço em lágrimas e desespero antes mesmo que o sol termine de se pôr. Quem acha que as mentiras enterradas vão continuar escondidas no lixo da hipocrisia está redondamente enganado, porque o ódio velado e as rasteiras que esses personagens dão uns nos outros vão desencadear uma sequência de humilhações públicas e barracos tão absurdos que as estruturas dessa família vão ruir como um castelo de cartas podre. A calmaria que alguns experimentam agora não passa de uma ilusão barata, um breve respiro antes que o verdadeiro inferno comece a queimar a vida de cada um dos envolvidos, transformando o que era para ser uma vitória em um cenário de pura destruição moral e agressividade descontrolada. O público está prestes a testemunhar o momento exato em que as máscaras sociais mais caras começam a derreter sob o calor de chantagens nojentas e segredos que valem uma vida inteira de riqueza e reputação, revelando que a podridão moral não poupa ninguém, nem mesmo aqueles que juram inocência diante do espelho. Tudo começa a desmoronar de forma irreversível quando Janete segura em suas mãos trêmulas um pedaço de papel que carrega o peso de uma verdadeira bomba atômica, disfarçada de correspondência. O envelope áspero, sem remetente, sem qualquer identificação que pudesse suavizar o golpe, é rasgado com uma pressa motivada por um pressentimento sombrio que faz o sangue congelar em suas veias. Ao passar os olhos pelas linhas escritas à tinta, Janete sente o chão sumir sob os seus pés e o ar faltar em seus pulmões, enquanto cada palavra destila a verdade nua e crua que ela nunca imaginou enfrentar. A carta anônima revela com uma riqueza de detalhes sórdidos que provoca náuseas instantâneas, que Agrado cedeu de forma humilhante às chantagens mais cruéis e rasteiras de Nayane, abrindo mão de sua dignidade e do seu próprio orgulho unicamente para protegê-la de uma ruína iminente. O estômago de Janete revira de puro nervoso, uma mistura avassaladora de culpa, ódio e desespero toma conta de todo o seu ser, fazendo com que as suas pernas fraquejem e ela precise se apoiar no móvel mais próximo para não desabar no chão. A humilhação de descobrir que a pessoa que ela mais ama se sacrificou no lixo da chantagem alheia por sua causa queima em seu peito como brasa viva, transformando o silêncio daquela sala em um cenário de pura tortura psicológica. É exatamente nesse instante de completo colapso emocional que Zuzu entra em cena, percebendo o estado deplorável em que a amiga se encontra. Com os olhos arregalados de pânico e a respiração totalmente descontrolada, Zuzu se aproxima com passos firmes, segura os ombros de Janete para tentar conter o tremor que sacode o seu corpo e com uma voz carregada de gravidade, destila o único conselho possível diante de tanta sujeira. Zuzu aconselha firmemente a amiga a engolir o orgulho ferido, respirar fundo e ir imediatamente conversar cara a cara com a filha, deixando claro que continuar escondendo aquela podridão debaixo do tapete só vai servir para destruir o resto de sanidade que sobrou daquela família e dar ainda mais poder para os parasitas que se alimentam do sofrimento delas, enquanto a dor consome o ambiente familiar de Janete. Nos bastidores do festival, a vaidade e o oportunismo rasteiro provocam uma explosão de fúria e inveja que promete quebrar as alianças de conveniência mais caras da empresa. Gael, percebendo a desorganização logística e enxergando uma oportunidade de ouro para inflar o seu ego de conquistador barato e aparecer bem diante dos poderosos, não perde tempo com protocolos e se oferece prontamente para conduzir a estrela Ana Castela até bom retorno. Ao ouvir a proposta audaciosa de Gael, o sangue de Nayane sobe para a cabeça em uma velocidade assustadora, fazendo com que os seus olhos fiquem injetados de um ódio cego e incontrolável. Nayane se revolta de uma forma completamente desproporcional, o seu rosto se distorce em uma careta de puro ciúme e frustração, e ela começa a esbravejar pelos cantos com a voz alterada, batendo as mãos contra as paredes e destilando ofensas pesadas contra a ousadia do rapaz. Nayane se sente traída por aquele que ela considerava o seu principal aliado e brinquedo de manipulação,
Percebendo que a sua tentativa anterior de sabotar a recepção da cantora famosa acabou de criar o cenário perfeito para que Gael se aproximasse da estrela e a deixasse falando sozinha na lama do esquecimento. O ódio de Nayane transborda na forma de ameaças sussurradas entre os dentes travados, jurando que Gael vai pagar muito caro por essa audácia de querer passar por cima da sua autoridade e se promover às custas da chegada de outra mulher, transformando os corredores do evento em um verdadeiro campo de minado onde a menor faísca de discórdia vai fazer a reputação de todos voar pelos ares na frente da imprensa, alheia às baixarias e às disputas de ego que incendeiam os bastidores do grupo. A dor de uma mãe que se descobre protegida pelo sacrifício da própria filha ganha contornos de uma tragédia silenciosa e dolorosa. Janete engole as lágrimas de humilhação, junta os pedaços da sua dignidade despedaçada e procura grado para o confronto mais difícil e constrangedor de suas vidas. O encontro entre as duas acontece em um ambiente pesado, onde cada respiração parece cortar o ar de tanta angústia acumulada. Janete olha bem no fundo dos olhos de Agrado e com a voz trêmula mas carregada de uma emoção cortante, inicia a conversa sobre a verdade devastadora que acabou de descobrir através da carta maldita. Ela joga as cartas na mesa, confrontando Agrado sobre o fato absurdo de a filha ter aberto mão de forma tão drástica e injusta de todo o seu passado legítimo com João Raul, destruindo a sua própria história de amor e a sua chance de felicidade apenas para salvaguardar a integridade e o nome da mãe diante das ameaças de Nayane.